Meus queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém. De Deus é a honra, de Deus é a glória, de Deus é o louvor e toda a nossa adoração. Quem deseja ouvir a palavra diz amém. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Deus abençoe a vida do Jonathan, o pastor dessa casa, pastor Rogério Barros. Que os meus agradecimentos se estendam ao pastor Rogério. O pastor Rogério é um amigo, uma referência. O Jonathan, Deus abençoe. A todo o corpo de obreiros dessa casa, que Deus em Cristo abençoe de uma forma muito especial. Agradecendo aos líderes dessa casa, eu estou me estendendo a toda a igreja, tá bom? Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Você que abriu a Bíblia em Lucas capítulo 5, vamos ler o versículo de número 1, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 1, está escrito assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. E você diz amém. Se acomode, por favor. Meus irmãos, Jesus, ele veio à terra com propósito. O propósito de Jesus era morrer por nós, pagar o preço, pagar o dote na cruz do Calvário. Ele veio com um propósito, ele veio com uma finalidade, e o propósito era a morte de cruz. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, sinais aconteciam. Um culto que tem Jesus nunca é um culto normal. Um culto que tem Jesus presente sempre será um culto sobrenatural. Então, por onde Jesus passava, ele fazia algo sobrenatural. Ele dava vista aos cegos, ele fazia paralítico andar, ele fazia mudo falar. Ele era tão poderoso que quando ele passou no tanque de Betesda, ele levantou um homem que havia 38 anos paralisado, esperando o movimento das águas. Quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque aquele homem está há 38 anos esperando o movimento das águas. Quando ele vai mergulhar no tanque, desce um na frente dele. É sempre a mesma história. Quando ele vai mergulhar, quando ele vai se lançar no tanque, desce um na frente dele, e ele sempre fica para trás. Só que eu parei para ler esse texto, eu percebi que esse homem estava focado no movimento das águas. Ele estava esperando o movimento das águas para ser curado, e de certo em certo tempo o anjo descia, movimentava as águas, e quem se colocasse no tanque, quem descesse naquelas águas, seriam curados de qualquer enfermidade. Aquele homem está tão preso ao movimento das águas, que Jesus chegou no tanque, chamou ele, e ele não conseguiu notar Jesus, porque ele estava preso ao movimento das águas. Tem gente que já entrou num ciclo vicioso, está preso a movimentos para dar glória, está preso a movimento para adorar. Se tiver movimento tem cura, se tiver movimento tem milagre, se tiver movimento tem resposta. Aí Jesus me trouxe aqui para lhe dizer: você está esperando movimento, eu estou do teu lado te perguntando: o que queres que eu te faça? Porque melhor do que o movimento das águas é Jesus se apresentar e te perguntar: o que você quer hoje? Como você quer voltar para casa hoje? Então, para onde Jesus passava, ele fazia milagre. Estava acontecendo um enterro, a mulher estava saindo com seu filho único da cidade para enterrar do lado de fora. Quando essa mulher perdeu, só a cidade ficou sabendo. Quando ela perde, a cidade é pequena, cidade Naim, só a cidade fica sabendo que ela perdeu o seu filho, o seu único filho. Jesus vem entrando na cidade, ele manda parar o caixão que estava indo para o cemitério. Ele para, toca o esquife, levanta a criança, e ele pega a criança e devolve para a mãe. Isso é interessante, porque culto com Jesus acontece isso. Até morto ressuscita. Culto com Jesus, estão indo para o cemitério, ele interrompe, ele interfere e diz: não vai ter velório, vai ter festa, vai ter vida. Ele pega o filho único da mãe, ressuscita, entrega a mãe volta para casa celebrando. Então, aonde Jesus passa, acontece milagre. Culto com Jesus não é um culto normal.
Ele está na sinagoga, e é o texto que eu quero me ater essa noite, essa tarde, início de noite. Ele está na sinagoga, Jesus prega na sinagoga. Sinagoga é um lugar público, por onde Jesus passa, milagres acontecem. Não é um culto normal quando Jesus vem. Não é um culto normal, rotineiro, quando Jesus vem. Ele está na sinagoga pregando. Sinagoga é um lugar público. Se Jesus está na sinagoga e a sinagoga é público, sentido do texto, a sinagoga está lotada de gente, porque Jesus está lá e pode frequentar qualquer tipo de gente. Jesus está pregando na sinagoga e Pedro está ouvindo Jesus pregar na sinagoga. Jesus prega e Pedro ouve. Jesus prega e Pedro ouve. Só que Pedro tem um problema em casa. Qual é o problema de Pedro? A sogra de Pedro está enferma. A sogra de Pedro foi acometida de uma febre não de 40 graus. Ela foi acometida de uma febre tão grande, tão forte, que ela não consegue se levantar. Jesus está pregando na sinagoga, Pedro está ouvindo a mensagem. Quando Jesus termina de pregar na sinagoga, Pedro olhou para ele e falou assim: hoje eu não volto para casa sozinho. Eu estou acostumado a vir na sinagoga, ouvir a palavra, terminou o culto, eu vou para casa. Só que hoje vai ser diferente. Eu estou deixando um problema dentro de casa, vim aqui para ouvir palavra, mas hoje eu não volto sozinho. Hoje o Senhor vai voltar para casa comigo. Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Só que Pedro não avisa que vai ter visita. E é um problema quando você leva a visita em casa sem avisar para a mulher. Pedro não avisou que ia ter visita. Ele simplesmente levou Jesus da sinagoga para sua casa. A sogra de Pedro, ela trabalha nos serviços diários. A sogra de Pedro foi chamada para o serviço. Ela serve a casa. A Bíblia diz que ela foi acometida de uma febre e está acamada. Acamada onde? Dentro de casa. Jesus chega na casa, quem abre a porta para Jesus não é ela, é uma outra pessoa. Quem recepciona Jesus também não é ela, é uma outra pessoa. Jesus está acostumado a ser servido por ela. Jesus está acostumado a ser recebido por ela, ser recepcionado por ela. Só que não é ela que serve, não é ela que recepciona, é uma outra pessoa, menos ela. Só que ela está acamada e não tem ninguém para fazer o serviço dela em casa. Tem gente dentro da casa, tem gente que sabe fazer o serviço dela, mas ninguém quer fazer o serviço dessa mulher. Eu falei, mas eu olhei para o texto e percebi que a mulher está enferma. A mulher está acamada. A mulher está com uma febre de 40 graus, ali, acima de 40 graus, a ponto dela não conseguir se levantar. Tem gente em casa que pode fazer o serviço dela. Jesus falou comigo: Lucas, nem todo mundo que está em casa quer trabalhar. Nem todo mundo que está em casa quer serviço. Ela está acamada, tem gente para fazer o trabalho dela, mas ninguém quer colocar a mão. Como o serviço dentro da casa não pode parar, Jesus está dizendo: já que quem está de pé e não quer colocar a mão para servir, eu vou entrar na casa, vou tocar no doente, mas o serviço não para. Eu parei para perceber que essa mulher estava enferma. Eu olhei para o texto e percebi que ela estava enferma. A febre não deixa ela se levantar. E tem gente dentro de casa que pode colocar a mão para fazer. Por que não faz? Porque não quer. Por que não coloca a mão, pastor Jonathan? Porque não quer colocar. Aí Jesus falou comigo: Lucas, olha para o texto de novo. Eu olhei, eu percebi, eu busquei, eu peguei os livros para ler. Eu percebi uma coisa, que quem estava doente não era a mulher. Quem estava doente é quem estava de pé, tinha disponibilidade para colocar a mão no serviço, mas não quis colocar. Quem está doente não é quem está acamado. Quem está doente não é quem está com febre. Quem está doente não é quem pegou uma virose. Quem está doente é quem está de pé, vem para o culto, mas quando é para colocar a mão no serviço, se esquiva, corre, não coloca. E Deus está procurando um homem capaz de se colocar na brecha. Ezequiel 22:30, eu estou à procura de um homem que tapa os muros e se coloca na brecha. Eu estou procurando, mas eu não achei. Tem muita gente, mas poucas pessoas disponíveis para a brecha. Jesus toca, entra dentro da casa, toca na mulher, a mulher se levanta e volta a servir. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Ele entra em casa, toca na mulher, a febre a deixou e ela voltou a servir. Porque não dá para ficar enfermo quem foi chamado para o serviço. Olha para mim, não dá para ficar doente por muito tempo quem foi chamado para o serviço.
Eu vou falar para quem tem fé. Não dá para ficar doente muito tempo quem foi chamado para o serviço. Alguém está levantando a mão. Não dá para ficar acamado muito tempo quem foi chamado para o serviço. Aleluia, porque quem for chamado para o serviço, se ficar acamado muito tempo, vai se prejudicar e vai prejudicar o reino. Percebe-se uma coisa: quem fica acamado por muito tempo, dá ferida nas costas, quando vai andar atrofia o joelho, atrofia o músculo do corpo, porque quem foi chamado para estar em movimento, não pode ficar parado por muito tempo. Cristo conhece, Cristo te chamou, Cristo te separou, e Ele está dizendo: acamado não fica, doente não fica, paralisado não fica. Eu entro na casa, toco no doente, e o serviço não para. Olha para quem está perto. Já comecei a pregar. Olha para quem está perto e diga: Jesus vai tocar no doente, Jesus vai visitar quem está acamado, Jesus vai tocar na causa nessa tarde. Mas o serviço não para. Se o diabo queria parar o serviço, te colocando acamado, doente, ele não vai paralisar quem foi chamado para o serviço. Jesus tocou? Sim. Quando Jesus toca, a febre deixa ela se levanta e volta a servir. Depois de Jesus tocar nela, a Bíblia diz: e apertando a multidão para ouvir palavra. A gente vai ganhar tempo. E apertando a multidão para ouvir palavra. Capítulo 5, versículo 1. A multidão aperta para ouvir o que, gente? A multidão aperta para ouvir o que? Depois disso, apertou a multidão para ouvir palavra. Vai começar um culto. Depois de um milagre dentro da casa de Pedro, vai começar um culto. E perceba-se uma coisa: Jesus saiu da sinagoga e foi para dentro da casa de Pedro. Jesus é tão fantástico que quando ele sai da sinagoga, a sinagoga é um lugar público. O sentido do texto, quando ele estava na sinagoga, a sinagoga estava cheia de gente. Não dava para contar de tanta gente que estava na sinagoga para ouvir ele. Só que agora ele saiu da sinagoga e está na casa de Pedro. Ele está numa casa privada. Ele sai da sinagoga, que é um lugar público, e agora vai para uma casa privada. Jesus falou comigo: Lucas, percebeu? O mesmo poder que eu dividi com a sinagoga que estava cheia, eu estou dividindo com uma casa vazia que só tem 5 pessoas. Aleluia, eu preciso repetir: o mesmo poder que ele divide para 1000 pessoas, ele divide para 5. Lucas, o que eu faço para Jesus dividir poder nessa tarde comigo? É só abrir o coração, é só abrir a casa para ele entrar. Eu estou pregando para alguém que está aqui nessa tarde, dizendo: Senhor, a casa é tua, o coração é teu. Aleluia, pode entrar, pode tocar, pode liberar poder. Ele não faz exceção de lugar para curar, para renovar, para levantar. Aonde ele entra e tem um coração aberto para ele, ele toca, ele renova, ele restaura. Ele é Deus. Ele não faz exceção de lugar para pregar. Ele não é como o homem que escolhe a mensagem que vai pregar dependendo do ambiente que está. Ele saiu da casa de Pedro, a multidão está apertando para ouvir palavra. Vai começar um culto. Vai começar um culto. Depois de um grande milagre na casa de Pedro, vai começar um culto. Pedro saiu para pescar. Pedro é um pescador, é um profissional, é alguém que se preparou para a pesca, é alguém que entende do serviço. Pedro é alguém que entende do mar, entende da maresia, entende de barco, entende de rede, entende de pesca. Ele entende de mar. Ele é um profissional. Ele saiu para pescar e está escrito que quando ele sai para pescar, ele trabalha a madrugada inteira. Pedro acabou de ver Jesus entrar na casa dele, fazer milagre, e ainda assim ele não se contentou e saiu para pescar. Está escrito que ele está com o material preparado, o barco está pronto, e ele trabalha a madrugada inteira, se esforça a madrugada inteira e não conseguiu pegar nada. Naquela madrugada Jesus segurou o cardume dele. Naquela madrugada Jesus segurou o peixe de Pedro. Ele trabalhou a madrugada inteira e não pegou nada. E Pedro é alguém que está acostumado com o resultado. Você conhece alguém que sempre tem o melhor resultado? Você conhece alguém que sempre tem bons resultados? Então é Pedro. Ele nunca teve um mau resultado. Ele nunca foi para o lago e voltou com a rede vazia. Ele nunca foi para o lago pescar e voltou com o barco vazio. Toda a pesca de Pedro teve sucesso. Toda a pesca de Pedro foi maravilhosa. Toda a pesca de Pedro foi bem sucedida. Só que naquela madrugada ou naquela noite, Jesus segurou o peixe dele e falou: hoje você não pega nada. Mas Pedro não está preparado para ser pescador. Pedro não é um profissional. Pedro não entende de pesca. Pedro não entende de mar. E por que ele trabalha a madrugada inteira e não pega nada? Porque aqui não tem a ver com habilidade.
Aqui não tem a ver com saber. Aqui não tem a ver com ser um profissional. Pedro tem habilidade, mas Jesus falou comigo que falta para ele a direção. De novo, ele tem habilidade naquilo que faz, ele é um profissional, ele é inteligente, ele entende de mar, de maresia, mas enquanto não tiver direção, o peixe não vem, a porta não abre, o milagre não acontece. Eu vim pregar nessa tarde para alguém que se preparou, para alguém que estudou, para alguém que se formou, para alguém que tem habilidade no que faz, mas Jesus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: se não tiver direção, o peixe não vem, se não tiver direção, a porta não abre. Eu estou pregando para uma igreja que está mais preocupado com a direção do que com a habilidade. Quando se trata de reino, a habilidade pouco importa. Ele é habilidoso, mas falta direção. Ele é habilidoso, ele é profissional, mas ele não entende nada de direcionamento. E todas as vezes que eu vou sem direção, eu não tenho o resultado que eu espero. Todas as vezes que eu pesco sem direção, todas as vezes que eu vou sem direção, todas as vezes que eu vou sem ele me dar um sinal, eu não vou ter o resultado que eu espero. Ele sempre teve um bom resultado, mas naquela noite Jesus segurou o peixe dele. Mas por que Jesus segurou o peixe dele? Para ele voltar para o lago com um barco vazio. Jesus segura o peixe dele para ele voltar para o lago com um barco vazio. Mas por que voltar com um barco vazio? Porque se o barco vem cheio de peixe, Jesus não prega dentro dele. Se o barco viesse para a beira do lago cheio de peixe, Jesus não pregaria dentro dele. Se tivesse cheio de peixe, não teria espaço. E às vezes não tem que ter peixe para ter espaço. E você não está entendendo nada. Porque está dando errado, porque a porta não abre, porque o milagre não acontece. É Jesus dizendo: minha filha, eu te quero só para mim, eu quero o teu barco só para mim. Antes de eu fazer o milagre, eu preciso usar o teu barco. Antes de eu fazer o milagre, eu quero ele vazio, para você entender que só vai vir peixe se eu estiver dentro. Aleluia. O barco está vazio, porque Jesus quer usar o barco. Quando ele volta para a beira do lago, está escrito: e desembarcando Pedro do barco. Em outras traduções: e descendo Pedro do barco. Ele desembarca do barco, desce do barco. Jesus falou outra coisa comigo: Pedro está descendo do barco. Isso aqui é para gente que tem maturidade. Ele está descendo do barco, porque ele subiu no barco sem mim. E Jesus falou outra coisa comigo: que Pedro precisa ter maturidade para descer de lugares que ele subiu sem ele. Enquanto você não entender, enquanto você não descer desse lugar que você subiu sem ele, você não vai ter o resultado que você espera. Enquanto você não desfazer essa aliança que você fez sem ele estar no negócio, você não vai ter o resultado que você espera. Jesus, estou sentindo graça dele, porque eu quero resultado, mas eu estou subindo em lugares sem ele. E agora eu preciso ter maturidade para descer, para ver milagre acontecer. Pedro entendeu: subi no barco, fui pescar, não tive o resultado que esperava, agora eu vou descer do barco. Eu queria alguém com fé. Eu vou descer do barco. Está escrito: desembarcando Pedro. Quando Pedro desembarca, está escrito: e viu Jesus 2 barcos à beira do lago. Não, peraí. Pedro desembarcou e Jesus, quem viu ele? Jesus viu o barco dele. Ele desembarcou e está escrito: e Jesus viu o barco dele. Eu acho lindo esse ver de Cristo, porque é na minha pior fase que ele me enxerga. É no meu pior momento que ele me nota. E você que é barco cheio, tem gente que está com barco cheio, mas Jesus passa de lado. Tem gente que está com o barco cheio de peixe, mas Jesus nem olha. E tem gente que veio aqui nessa tarde na crise, num aperto, num vendaval, mas Jesus me trouxe aqui para acalmar o teu coração. Estou te vendo, estou te vendo, estou te vendo. Aquieta a tua alma, estou te vendo. Descansa teu coração, estou te vendo. Não está tendo resultado, mas eu estou vendo. Desce, não está tendo o resultado que você espera, mas eu estou vendo. A porta que você esperava fechou, mas eu estou vendo. A doença, a enfermidade chegou, mas eu estou te vendo. É eu que permiti o imprevisto. É eu que permiti dar errado, porque eu precisava te ver.
descendo Pedro do barco, lavava a gente. Isso aqui é para quem? Isso aqui é para quem acredita que uma noite não define história. Lavar rede é para quem acredita que uma noite de frustração não define uma história de pescador. Ele desce do barco, lava a rede. E por que lavou a rede? Para a rede não apodrecer. E possivelmente eu estou pregando para pessoas nessa tarde que não teve o resultado que esperava, mas está dizendo: diabo, a minha rede não vai sujar. Eu não vou falar para quem deve. Diabo, eu não peguei o que eu queria, não chegou o que eu esperava, eu não estou vivendo o que eu sempre sonhei, mas apodrecer minha rede não vai apodrecer. Aleluia, eu não vou deixar minha chamada apodrecer porque deu errado. Eu não vou parar de trabalhar na igreja porque não teve o resultado que esperava. Não posso deixar minha rede apodrecer porque não veio o resultado que eu esperava. Aí Jesus, pastor Jonathan, Jesus pede o barco de Pedro emprestado e viu 2 barcos à beira do lago. E agora Jesus quer entrar no barco de quem? De Pedro. Sabendo que a madrugada não foi boa, Jesus quer entrar no barco dele. Jesus, sabendo que a noite de Pedro não foi boa, Jesus quer entrar no barco dele. Por que Jesus quer usar o barco de Pedro? E para que Jesus quer usar o barco de Pedro? Ele quer usar o barco de Pedro porque Pedro está frustrado. E por que ele quer usar? Para que ele quer usar? Para que Jesus quer usar o barco de Pedro? Jesus quer usar o barco de Pedro como púlpito para pregar do barco à multidão. Jesus falou comigo: Lucas, será que no meio da crise, será que quando o peixe não vem, será que quando a porta não abre, será que quando o milagre não acontece, você tem coragem de me emprestar o teu barco, você tem coragem de me emprestar a tua vida para me usar como púlpito? Será que a minha vida é púlpito para ele mesmo quando o peixe não vem? Será que o meu barco é púlpito para Jesus pregar mesmo quando o milagre não acontece? Não teve milagre e Jesus pede o barco dele para usar como púlpito para pregar do barco à multidão. Jesus usa o barco dele, Pedro está o quê? Cansado, frustrado, decepcionado porque não pegou nada. Jesus está usando o barco dele para pregar do barco à multidão. Pedro poderia emprestar o barco e ir para casa dormir. Pedro poderia emprestar o barco e ir para casa descansar. Só que muito pelo contrário, Pedro empresta o barco, senta no barco para ouvir Jesus pregar. Peraí, Lucas, o que é isso? É frustração. Lucas, frustração. Lucas, o que é isso? É viver um resultado que nunca viveu. E sabe qual é o nosso maior problema? É que na nossa primeira frustração a gente não quer sentar para ouvir Jesus. É que na nossa primeira crise a gente já não quer mais sentar para ouvir Ele. E Ele me trouxe aqui para te dizer: eu permiti essa frustração para você me emprestar o teu barco e sentar nele para ouvir o que eu tenho para falar. Porque não tem milagre sem antes ouvir palavra. Não tem milagre sem antes ouvir palavra. Prega, Jesus. Jesus está pregando no barco de Pedro. Pedro está sentado no barco ouvindo palavra. Aleluia. Ele está sentado no barco ouvindo palavra. Jesus prega. Quando Jesus termina o sermão, depois que ele prega do barco à multidão, ele despede a multidão, mas quem emprestou o barco fica. Ele despede a multidão, só que quem emprestou o barco fica, que é Pedro. Pedro, você fica. Mas Senhor, que houve? Pega a tua rede. Pega a tua rede. Fazer o que, Senhor? Lança ela mar alto. Pega a tua rede e lança ela mar alto. Senhor, trabalhei a madrugada inteira. Jonathan falou aqui que é muito importante estar sobre uma palavra. Trabalhei a madrugada inteira, não peguei nada. Senhor, não veio peixe. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Mestre, eu te garanto que com toda a minha habilidade, não tem cardume essa hora. Não tem peixe essa hora. Aí Jesus libera: Pedro, vai pescar, Pedro.
Pedro, vai para o lago. Senhor, mas com toda a habilidade que eu tenho, com todo estudo que eu tenho, com toda a experiência de pescador, essa hora não tem peixe. Quem está mandando Pedro pescar não é um pescador melhor do que ele. Quem está mandando Pedro pescar é um carpinteiro. Carpinteiro não entende de mar. Carpinteiro não entende de barco. Quem está mandando Pedro pescar é um carpinteiro. Eu li sobre o lago de Genezaré. Eu descobri, pastor Jonathan, que o peixe não subia durante o dia. Eu descobri lendo que o peixe, o cardume, não subia durante o dia. Aí Pedro afirma: não tem peixe, essa hora não é hora de peixe, mas sobre a tua palavra não tem mais a ver comigo, não tem mais a ver com a minha habilidade, não tem mais a ver com aquilo que eu estudei, não tem mais a ver com o meu barco nem com a minha rede. Agora tem a ver com a tua palavra. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade de quem está mandando eu ir sobre a tua palavra. Pedro vai para o lago sobre a palavra. Eu falei que não tem peixe durante o dia. Eu imagino que quando Pedro lançou a rede sobre a palavra, eu imagino Jesus andando para o lago e dizendo: sobe peixe, sobe peixe, sobe peixe, sobe cardume, sobe peixe. Meu Deus do céu. Levanta essa mão para cima. Coloca a mão no ombro de quem está pertinho de você. Faça isso, eu pedi uma vez só, faça isso. Coloca a mão de quem está do teu lado. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: quando você aprender a lançar a rede sobre a palavra dele, vai subir peixe da onde você menos imagina. Mas aprenda, não é sobre você, é sobre quem está mandando você lançar a rede. Sobe peixe, aparece peixe, aparece o que não tem, aparece o que não tem. Faz o que eu estou te mandando. Oh meu Deus. Oh, olha para mim. Em cima do que Jesus mandou você fazer, Ele já está trabalhando há muito tempo. Você só precisa não demorar. Porque tem gente que está ouvindo Jesus, mas demora para fazer. Tem gente que está ouvindo Jesus mandar. Jesus está mandando: lança a tua rede, vai naquela porta, pode bater de novo que vai abrir. E tu está dizendo: será que eu vou? Será que eu entro? Ele está dizendo: meu filho, lançar a rede é com você, mas fazer o peixe aparecer é comigo. Lança a tua rede. Você precisa entender uma coisa: que lançar a rede é superfície, mas fazer peixe aparecer é profundidade. Enquanto você não entender o teu posicionamento, enquanto você entender o que é para você fazer, o peixe não vai vir. O que eu preciso fazer é lançar a rede, mas quem vai fazer o peixe aparecer é quem trabalha na profundidade. Quem trabalha na profundidade está dizendo: é um horário improvável, não é hora de peixe, mas porque eu liberei uma palavra, vai aparecer peixe até no horário improvável, vai aparecer porta até no horário improvável, porque eu liberei a palavra. Olha para mim. Oh, presença. Graça. Eu estou pregando para alguém aqui que tudo contribui para você sair da rota. Eu estou pregando para alguém que tudo contribui para você sair da planta e fazer do teu jeito. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: fica na rota, fica na planta que vai aparecer o que não tem. Obedece a planta, por mais que seja difícil obedecer. Obedece a rota que eu te dei, por mais que seja contraditório o que eu falei que vou fazer. Fica na rota. Fica na rota. Fica na planta que eu te dei. Quando Pedro lança a rede, porque a profundidade é diferente. Porque tem gente que está acostumado a pescar na beira, e tem pescador que gosta de pescar na beira. E quem pesca na beira pega o que aparece. Quem pesca na beira pega o que aparece. E quando aparece,
E quem está acostumado com a beira precisa sair da beira e ir para a profundidade para ver o nível de diferença. E tem gente que julga quem saiu da beira para ir para o meio. Só que melhor do que julgar quem saiu da beira para ir para o meio é fazer o mesmo. Ele saiu da beira e foi para o meio. É diferente demais o meio e a beira. Porque quando Pedro deu um mergulho no meio, no profundo, ele percebeu o tamanho do peixe que tinha lá. Pedro, pega a tua rede e lança agora no mar. Lança no profundo a tua rede. Quando Pedro lança a rede bate na água, a rede fica. Quando a rede bateu na água, ele tentou puxar a rede. Quando a rede bate no lago, ele tenta puxar, mas está pesada demais. E está passando os companheiros de Pedro do outro lado. Quando a rede bateu no lago, tinha companheiro de pesca de Pedro passando do outro lado. Sabe o que Pedro fez? Está tão pesado, chegou tanto peixe para mim. Vem para cá. O que é que houve aí, Pedro? Vem para cá. O que é que houve? Vem para cá. É que chegou tanta coisa para minha rede que eu quero compartilhar com vocês também. Levanta essa mão rapidinho, não baixa. Não, levanta a mão e não baixa. Rapidinho que eu quero ser profeta para a vida de alguém. Levanta a mão e não baixa. Esse ano de 2022 vai chegar tanta coisa na tua mão. Deus vai colocar tanto peso na tua rede que você vai ter que chamar gente que é vizinho, vai ter que chamar parente para dividir o que vai chegar esse ano na tua mão. Prepara o teu coração. Jesus está te colocando na rota do extraordinário a partir dessa noite. Rota do extraordinário. Chegou tanto peixe para a rede de Pedro. Eu estou caminhando para o fim agora. Chegou tanto peixe para a rede de Pedro que o barco de Pedro quase foi a pique. O barco de Pedro quase afundou. Eu acabei de liberar para a vida de vocês que vai chegar muito peixe ainda esse ano. Jesus vai colocar peso na tua rede. Mas entenda uma coisa: quando Pedro não pegou nada, eu não vi o barco de Pedro quase afundando. Eu só vi o barco de Pedro quase afundando quando veio uma grande quantidade de peixe. Porque o que afunda barco de crente não é quando ele se frustra, é quando ele tem um bom resultado. Ah, mistério. Não permita que os resultados que Jesus vai trazer para a tua vida te tire da rota que Ele está te colocando. Não permita que o barco cheio de peixe. A necessidade de Pedro é o quê? Peixe. É o final. A necessidade de Pedro é peixe. Mas quando ele viu que a grande quantidade chegou de peixe e que era Jesus que mandou ele pescar, e ele só teve resultado por causa de Jesus, está escrito que ele chega na beira do lago e deixando tudo. Peraí, um camarada que estava atrás de peixe, que tem uma empresa pesqueira que sobrevive de pesca, a família dele depende da pescaria que ele faz, mas depois do resultado que ele teve, está escrito: e deixando tudo, seguiu a Cristo. Pedro entendeu: a minha necessidade nunca foi peixe, a minha necessidade sempre foi Ele. Você não está aqui, vou falar de novo. Você está atrás de milagre, mas depois que você sentar no barco para ouvir palavra, você vai entender que a necessidade nunca foi milagre. A necessidade sempre foi Ele. Porque tem gente que quer milagre, mas não quer o dono do milagre. Pedro entendeu: melhor do que milagre é ter Ele do meu lado. Quando faltar, Ele é meu provedor. Quando a doença vier, Ele é meu médico. Ah, meu Deus do céu! Melhor do que ter milagre é seguir Ele. A nossa necessidade como igreja não é milagre, é só ter Jesus.